É Vitor Batista da Cruz Filho, a minha idade, por enquanto, 32 anos. O que o Open Door mudou na sua vida? Olha, assim, fora o conhecimento que a gente adquire, né, da aula, entendeu? O que eu acho mais, assim, vou dizer, marcante, ou que mais, assim, me animou aqui, é o convívio social, entendeu? Principalmente com o pessoal de deficiência visual. Para mim foi uma experiência de vida muito boa, porque eu não tinha tido oportunidade de ter uma experiência assim, de convivência. Eu tinha até uns conceitos assim que hoje eu tenho até vergonha, entendeu? Eu não sabia que um deficiente visual usava o computador como usa, assim. Eu acho que era até um certo preconceito da minha parte, ou ignorância, ou as duas coisas juntas. Acho que existe ainda uma certa ignorância na sociedade brasileira com relação aos deficientes físicos. Como que você acha que poderia, o que você acha que poderia ser feito para mudar esse cenário? Olha, eu acho que o principal problema é cultural, entendeu? No meu ver. Assim, eu morei 2 anos nos Estados Unidos antes de vir para cá. E eu tive a oportunidade de viver na cidade que não era muito grande, mas era uma cidade assim bem desenvolvida nesse sentido de acessibilidade. E eu só para comparar assim, para você entender, aqui tem muita coisa boa de acessibilidade, mas o que é pobre é a cultura da acessibilidade, entendeu? Por quê? Um exemplo sim marcante para mim. Você vai no banheiro público aqui no Brasil, aí você vê lá dentro do banheiro tem uma portona de 2 metros de largura, que é ótimo, entendeu? Só que para você entrar lá no interior do banheiro, onde está aquela porta, é uma porta regular, de sei lá, de 80 centímetros ou 1 metro. Não faz o menor sentido, você está entendendo? Porque se a pessoa consegue atravessar aquela primeira porta, então a segunda também não necessitava ser de 2 metros. Então é uma coisa assim que a pessoa fez ali, ou com uma certa ignorância, ou o que é pior, para simplesmente cumprir a legislação. A legislação diz que precisa ter uma porta de 2 metros. Aí ele vai lá, para todo efeito tem. E eu acho que isso assim é uma ignorância por parte das pessoas. Muita gente não sabe, muitos cadeirantes têm vários problemas, assim, por exemplo, de ter que fazer cateterismo. Você entra num banheiro especial, lindo, maravilhoso, mas não tem água. Quer dizer, não faz sentido. Com que higiene ele vai fazer isso? Assim, o pior absurdo, que eu acho que assim, é um monumento do descaso no sentido de acessibilidade no Brasil. Não é nem descaso de governo, porque no Brasil costuma se culpar tudo o governo. E não é. Eu acho que o maior problema é cultural. Você vai pegar um trem, que é bem diferente do metrô, o comportamento das pessoas lá é um absurdo, porque as pessoas não respeitam. Não é problema do governo. Aí entram dentro do vagão e falam assim, esse problema é por causa da Dilma, é por causa de não sei quem, mas a Dilma leva tudo, coitada. Mas a Dilma não está lá e não saiu correndo na minha frente, não chutou a minha muleta, entendeu? Para sentar no lugar onde era para mim sentar. Entendeu? Foi uma outra pessoa que nem eu. E às vezes eu entro no vagão e eu percebo que as pessoas se incomodam com a minha presença, porque eu estou em pé. Porque incomoda um pouquinho, o restinho de sensibilidade acho que tem, entendeu? Fica meio ferido e diz, ele podia esperar o outro. Olha, se eu esperar o outro, eu nunca vou ir sentado. Eu vou sempre ficar em pé até que alguém levante, porque eu entrar e ter lugar ali para mim nunca vai ter. Não, enquanto não mudar assim, a mente das pessoas, não muda esse problema de acessibilidade. Aqui em São Paulo, na capital, assim, tem um trabalho, muitas fundações, né, os próprios hospitais com sua parte social, seu trabalho social, que tem esse incentivo, esse lado assim de trabalho, entendeu? E tudo mais. Quando você vai para o interior ou para cidades menores, entendeu? Isso diminui drasticamente, entendeu? Drasticamente mesmo. A gente vê pelos concursos públicos, entendeu? A diferença entre a lista de candidatos em um concurso no começo do ano, tinha 1.900, na região que eu fiz, porque era dividido por regiões, né? Na região que eu fiz tinha 1.900 candidatos, 1.900 e alguma coisa, 1940, alguma coisa assim. E da lista especial tinham 19, quer dizer, um para cada 100. Entendeu? Não era 5%, que é a cota que o governo, a legislação determina. Era 1%. E para mim, assim, é interessante
analisar esse dado, assim, essa diferença absurda, porque para um deficiente físico, entendeu? Inclusão, no meu ponto de vista, entendeu? Para o deficiente físico, é muito baseado nesse lado econômico que, por exemplo, um concurso pode proporcionar. Porque as limitações de uma pessoa deficiente, elas podem ser assim, amenizadas, digamos assim, com uma condição econômica melhor, entendeu? Por exemplo, se a gente tem a lei aqui no Brasil do carro, você vai lá e compra um carro com 25%, mais ou menos isso, alguma coisa de desconto. Mas a maioria dos deficientes não tem uma condição econômica para fazer isso, entendeu? Para fazer isso. Então são leis assim que ficam meio assim, como é que se fala? Que a própria condição social, entendeu, das pessoas deficientes acaba invalidando aquela ali. Porque se a pessoa tem 100 mil reais para comprar um carro, entendeu? Na verdade, eu nem precisava talvez da isenção, entendeu? Para falar a verdade, entendeu? Seria legal se o governo investisse mais nesse lado social. Eu, às vezes, passa na minha mente assim, que antigamente o pessoal tinha as escolas separadas e tal, né, para pessoas deficientes, assim, eu já ouvi dizer que hoje é diferente essa lei de minha irmã, a professora, ela que me fala sobre esse negócio de inclusão. Bom, tem coisa que funciona legal, que é bom, socialmente é legal, entendeu? Mas eu acho que, como o governo dá essas cotas, entendeu? Para concurso, dá cota em faculdade. Se realmente quer se fazer inclusão no Brasil, tinha que pensar nesse lado. É isso que eu penso. Porque se a gente vê aí, ó, você vai comprar uma cadeira eletrônica e custa o preço de um carro, gente. Outro absurdo. Por que dá 25% de desconto para comprar um carro e não dá isenção para comprar muleta, para comprar cadeira de roda dessas daí, ou essas cadeiras leves que são caríssimas também? O pessoal não pensa que só que a elétrica que é cara. E não, é muito caro, o material é muito caro. É meio sem sentido, parece que beneficia mais a montadora do que as pessoas, entendeu? Acho que tem que se humanizar um pouco esse lado assim da legislação, entendeu? Porque tem coisa que é muito bonito no papel e não funciona na prática. Não adianta eu pôr lá a cota de tantas pessoas na escola, a cota de tanto por cento de desconto em tal coisa, enquanto o pessoal não entender, entendeu? Olhar para um deficiente como alguém simplesmente assim, que tem uma debilidade e não, sei lá, entender a real necessidade. Entendeu? Por exemplo, vamos pensar pelo lado econômico, pro país. Se você passa num concurso público bom e tem um salário razoável, esse deficiente vai contribuir, vai pagar imposto de renda. Se esse deficiente fica em casa, entendeu, dormindo ou curtindo a depressão dele por falta de oportunidade, ele no mínimo está gastando um salário mínimo do governo, que é dinheiro do contribuinte. Então, o dinheiro que o governo investisse em preparar essas pessoas é investimento público, não é despesa. Mas, para um deficiente físico ter oportunidade, ter uma vida melhor, uma condição econômica melhor, eu acho que é muito mais inclusão do que simplesmente ele poder brincar no pátio com outras crianças. Isso é a melhor maneira de inclusão que eu vi, seria isso e universidade. A gente tivesse mais deficientes físicos profissionais, seria muito bom para o país e para a nossa condição, para, vamos dizer, nossa categoria, vamos colocar assim. E hoje, trabalhar para você, o que significa? Então, trabalhar é no que eu estou trabalhando, entendeu, até agora. Trabalhar, estudar, o que isso representa na tua vida? Eu acho que vai ser uma mudança, né? Tanto pela atividade mental, assim, acho que mexe com a autoestima, entendeu? Isso, acho que antes de tudo o retorno econômico, porque, como eu te disse, a deficiência, eu acho que até não é bom, entendeu? A gente se colocar assim meio como que vítima, entendeu? Porque isso, assim, acho que rebaixa um pouco a moral até dos demais, entendeu? Que vê, porque... Mas a gente tem que ser realista também, entender que temos muitos problemas e muitas limitações em decorrência da deficiência. E tudo isso é claro que uma condição econômica melhor alivia. Não resolve, mas alivia, entendeu? Então, assim,
Eu acho que o ganho de um trabalho, de estar trabalhando para qualquer deficiente, eu acho que ele é, antes de tudo, um ganho social, pela autoestima, pela socialização que você vai ter no ambiente de trabalho, entendeu? Enfim, tem várias formas de a gente enxergar isso aí pelo lado social.